Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse terceiro vídeo eu quero fazer mais algumas indicações de livros de desenvolvimento para você. Livros físicos que eu tenho, bem interessantes segundo a minha opinião, e são best-sellers a maioria deles. Eu quero começar com este daqui, simplesmente fantástico. Armas da Persuasão, do professor Robert Cialdini. Vou ler a contracapa, tá pessoal? Depois de passar anos caindo na lábia de vendedores, arrecadadores de doações e operadores de telemarketing, o psicólogo Robert Cialdini resolveu se dedicar ao estudo da persuasão. Ele queria entender quais os fatores que levam uma pessoa a dizer sim a um pedido de técnicas que exploram melhor esses fatores. Resumindo dados, mais recentes pesquisas científicas sobre os assuntos, histórias de gente comum e experiências adquiridas ao se infiltrar em organizações que treinam os chamados profissionais da persuasão. Cialdini criou uma obra acessível, informativa e indispensável a todos que querem saber como influenciar pessoas e ao mesmo tempo se defender dos manipuladores. 6 princípios psicológicos básicos governam o comportamento humano, que quando tomamos uma decisão podem ser usados como verdadeiras armas, que são elas: reciprocidade, no sentido de nos compelidos a retribuir, nem sempre da forma vantajosa para nós, o que as outras pessoas nos proporcionou; compromisso e coerência, depois que fazemos uma escolha, enfrentamos pressões para os nossos comportamentos de maneira condizente com o compromisso assumido; aprovação social, buscamos outros indícios de comportamento mais apropriado a seguir; afeição, preferimos acatar pedidos de pessoas que conhecemos do que gostamos; autoridade, temos enraizado senso de obediência e autoridade; escassez, tudo que se torna mais valioso quando fica menos disponível. Cada princípio é distribuído pelo autor em termos de sua função na sociedade e de como um profissional da persuasão pode mobilizar seu poder em pedidos de compra, doações, concessões, votos, permissões, etc. É um livro, pessoal, muito interessante, muito bacana, principalmente para quem trabalha em vendas. É um best-seller, vendeu mais de 2 milhões, segundo esta edição da editora Sextante, editora fantástica do Rio de Janeiro, uma das melhores, na minha opinião. Tenho também essa indicação que casa, são gatilhos mentais. O Robert Cialdini, através desse conceito, ele cria os gatilhos mentais. O próprio Gustavo Ferreira também é um best-seller. Um best-seller é um livro que vende mais de 15 mil edições. Por exemplo, ele já se torna um best-seller. Esse do Gustavo Ferreira, segundo essa edição aqui, vendeu mais de 35 mil. É um livro mais simplesinho. Esse é um livro mais de estudo e explica conceito por conceito. Esse é um livro mais objetivo, explica aqui os gatilhos mentais. Ele fala de gatilhos como, por exemplo, da personalização. Temos gatilhos, vamos achar outro, curiosidade, como que você pode, a imaginação, pode usar esse gatilho para você transformar em venda. Então são bem interessantes esse conceito. Outro livro que eu quero indicar para você, Persuasão, da Maite Carvalho, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Eu fiz um vídeo maior falando sobre especificamente esse livro, inclusive influenciação é ótimo, né? Influenciado pelo Aristóteles, ela tem bastante influência nisso, muito legal, né? Então vale a pena conferir até esse outro vídeo que eu fiz na praia falando sobre esse livro. E um outro grande best-seller de desenvolvimento, simplesmente top dos top, denso, né? Vocês podem ver, mais de 25 milhões de cópias vendidas, não para de vender nunca, né? Eu acredito que já deve ter até passado essas 25 milhões, segundo essa edição aqui fala em 25 milhões. Foi publicado em várias línguas. Eu estou procurando aqui quantas páginas ele tem, mas é um livro denso, mais de 450 páginas, mas fantástico, é um estudo muito bom e tudo tem a ver com pessoas. Você percebe? Tudo tem a ver com pessoas. O livro é tão forte, eu quero passar só 2 conceitos que me impactaram logo quando eu li ele lá atrás. Um livro de estudo, como eu falei, que é a filosofia do ganha-ganha. Muitas pessoas ainda não têm essa filosofia aplicada
E quando você começa a aplicar isso não só no trabalho, mas isso na vida, é algo que faz muito sentido. É a filosofia que Jesus nos traz, né? Eu tenho clareza de que a nossa missão na Terra é servir as pessoas. Quanto mais eu sirvo as pessoas com aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho, com, sei lá, com troca de informações, com humildade, com conhecimento, com alguma coisa que eu possa servir as pessoas, automaticamente eu ativo o gatilho que o Robert Cialdini trabalha aqui, que é a reciprocidade. Eu ativo. Se isso vai ser recíproco para mim ou não, eu não tenho controle disso. Pode ser que não, mas pelo menos eu fiz a minha parte. E isso também é inteligência emocional. Inteligência emocional é ter clareza que eu não controlo o outro, mas eu controlo eu. E como eu vou reagir ao evento que vai acontecer comigo. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou servir a outra pessoa. Se a pessoa vai servir a mim ou não vai servir a mim, isso eu já não tenho controle. Faz sentido? Então isso é uma das filosofias que trabalha aqui no livro. São 6 paradigmas da interação humana. Ganha-ganha, ganha-perde, ou seja, que é bom só para um lado, perde-ganha, que é bom para o outro lado, mas é ruim para você, perde-perde, ou seja, todos perdem, né? Tem gente que pensa que ganha ainda, só ganha, ou seja, outra pessoa que se ferre, ganha-ganha ou nada feito. O que é o ganha-ganha? A filosofia que nós temos que aplicar e temos que, não só no meio profissional, mas esse livro ele é muito focado no desenvolvimento profissional, mas não só no profissional, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ganha-ganha. Ganha-ganha é o estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. Ganha-ganha significa entender que acordos e as soluções são mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios. Com a solução tipo ganha-ganha, todas as partes se sentem bem com a decisão e comprometidas com o plano de ação. Ganha-ganha vê a vida com a cooperativa, não como local de competição. A maioria das pessoas acostumam-se a pensar em termos em dicotomias, forte ou fraco, duro ou mole, perder ou vencer, mas esse tipo de pensamento tem falhas estruturais. Ele se baseia no poder ou na posição e não nos princípios ganha-ganha. Se baseia no paradigma de que há bastante para todos, que sucesso de uma pessoa não é conquistado com sacrifício ou exclusão de outra. Ganha-ganha é a crença na terceira alternativa. Não se trata do meu jeito ou do seu jeito, e sim de um jeito melhor e superior. Gente, é fantástico isso. Não sei se vocês conseguiram pegar, mas nós vivemos num planeta em abundância, são 7, 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta e não tem espaço para todo mundo? Lógico que tem, é muito grande, tem espaço para todo mundo, só que se às vezes a gente pensa com egoísmo, pensa no ganha-perde, ou pensa só de um lado, isso minimiza a minha chance de crescimento. Então o ganha-ganha é uma filosofia fantástica, o livro ele é denso, ele traz muitas explicações, exemplos que fazem você refletir e olha, transforma. Enfim, eu não vou ficar aqui, senão eu me empolgo muito, vou ficar aqui falando até amanhã sobre esse livro. Outro insight que eu queria passar sobre esse livro é ouvir com empatia. Procure primeiro compreender, olha só, implica uma mudança profunda no paradigma. Ou seja, o que é paradigma? Paradigma são crenças que nós temos, crenças que isso foi enraizado às vezes de nós, do passado, são coisas que os nossos antepassados falaram, são coisas que a gente viu, mas fulano faz desse jeito, então vou fazer também. Mas por quê? Às vezes o jeito que fulano faz é o jeito que eu deveria fazer diferente, né? Tem muita resistência de gravar esse vídeo. Muita gente fala assim, Jorge, por que você fica gravando vídeo e tal? Quando eu gravo vídeo tem uma pirâmide de aprendizado. Isso é muito fácil, isso é só pesquisar aí. Hoje a internet é um recurso muito simples para todo. Tem uma pirâmide de aprendizados que fala que todas as vezes que eu ensino, que eu falo, é onde eu estou aprendendo mais. E eu gravo esses vídeos como estratégia para o meu desenvolvimento também. Lógico, se servir para motivar, para engajar, para ajudar as outras pessoas, ótimo. Mas o meu principal foco é me desenvolver, né? Muita gente comentam, e se eu tiver o que eu chamei, que eu fiz no vídeo anterior do talismã negativo, do AMN, ele fala assim, Jorge, mas espera lá, seus vídeos eles nem têm conversão, eles não convertem nada, porque você não está vendendo nada, eles têm baixa visibilidade, sei lá, tem 20, 10, 15, 50, 100 pessoas que vêem os seus vídeos, por que você faz vídeo?
E aí eu expliquei. A estratégia de eu fazer vídeo não é para vender algo, não quero converter os meus vídeos em venda ou nada. Talvez lá no futuro, quem sabe, um dia, não sei, né? A gente não sabe o futuro. Mas a principal é seguindo, eu não lembro quem é o autor da pirâmide, senão eu dava esse crédito aqui. 10% quando você lê, 20% quando você ouve, 30% quando você ouve e aplica, e as taxas mais altas é quando você ensina o próximo, ou seja, quando você ensina aquilo que você leu, aquilo que você aplicou, aquilo que você está vivenciando, a tendência de você ter uma percepção e um aprendizado é muito maior. E esse é o grande motivo de eu gravar os vídeos, para que eu possa aprender e absorver melhor o conteúdo no meu dia a dia, enfim. Então, se você tem aquele paradigma de só ouvir os outros e deixar que os mimimis, que as críticas nada construtivas te derrubem, você não vai conseguir nada diferente. Tem até uma frase do Einstein que eu trabalho muito, que é: se você quer resultado diferente, faça coisas diferentes. Então eu quero resultado diferente, então eu vou fazer coisas diferentes, né? Se muitas pessoas não gravam vídeos, eu vou gravar vídeo. Se os meus vídeos não ficam bons, não tem problema, né? Quem está trabalhando, quem está aprendendo sou eu, né? No momento certo eu vou ter a oportunidade de melhorar. Inclusive meu amigo Bruno já me doou um microfone, porque ele viu um vídeo e falou assim: Jorge, é legal, você fala bem, tem comunicação legal, comunicação clara, mas vamos arrumar um microfone legal aí para conseguir desenvolver mais? Ótimo, legal, né? Já me doou um microfone, desenvolveu uma reciprocidade aí, é aquilo que o Cialdini fala no seu livro. Então são fatos, isso é desenvolvimento humano, comportamento humano. Bruno, gratidão, show de bola, obrigado, viu? Então é isso, às vezes as pessoas elas tendem muito a ouvir mimimi, tá? Mimimi. Mas o próximo vídeo eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, Especialista em Pessoas, e eu escolhi ser um especialista em pessoas. Então tudo o que me dá vontade de trabalhar isso, estudar, e quanto mais eu estudo, mais eu amo as pessoas. As pessoas são fantásticas. E aconteceu um evento comigo em 2014 que realmente me mudou meu mindset e fez eu entender de maneira clara e objetiva que tudo são pessoas. E isso me motivou ainda mais estudar as pessoas, entender que eu tenho que me tornar um especialista em pessoas, saber que eu sou bom com isso e saber que eu tenho e posso aprender muito, como estou aprendendo com cada um de vocês, cada uma das pessoas com quais estão assistindo esse vídeo. Mas eu destaquei aqui uma frase, eu vou trabalhar isso aqui depois no próximo vídeo, mas só que eu já comecei a falar. Somente então foi que me lembrei que ser um especialista em pessoas não é ser perfeitinho e nunca sentir coisas negativas, mas identificar que está acontecendo rapidamente e abrir as ferramentas para consertar os problemas. Então, ou seja, não é porque eu escolhi ser um especialista em pessoas que vai ser perfeito, não existe perfeição, tá? Mas enfim, vamos deixar o especialista em pessoas de lado para a gente falar sobre este top 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Procure primeiro compreender, implica uma mudança profunda no paradigma, que tipicamente procuramos primeiro que nos compreendam. A maioria das pessoas não conseguem escutar com a intenção de compreender, elas ouvem com a intenção de responder. Elas estão sempre falando ou se preparando para falar, ou seja, não ouve com empatia, não ouve com o intuito de responder, de compreender, ou seja, de entender o que a outra pessoa falou, basear a sua resposta no que a outra pessoa fala. Normalmente funciona assim: a pessoa está falando e você fala: nossa, é isso mesmo, comigo também isso aconteceu. Por quê? Porque nós tendemos a falar muito da gente. Tanto é que num diálogo, numa conversa, quando simplesmente você deixa a pessoa falar, a tendência é que a pessoa entenda que você foi uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Por quê? Porque você simplesmente ouviu. E normalmente, das maioria das pessoas não ouvem. Por quê? Porque só tem o interesse de falar. Tá bom? Então, foi só alguns insights destes livros. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Armas da Persuasão. Maite Carvalho traz o livro da Persuasão. E os Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira, que casa aqui com
Os 7 hábitos das pessoas eficazes, ou melhor, o livro do Gustavo Ferreira casa com esse daqui, ó, do Robert Cialdini, Armas da Persuasão. Tudo tem a ver com comunicação, tá, pessoal? E a comunicação, ela é uma das ferramentas principais da PNL, que é Programação Neurolinguística, que é simplesmente uma das ferramentas mais trabalhadas por esse cara aqui, ó, Mr. Tony Robbins, um desenvolvedor humano que realmente faz diferença e impacta milhões e milhões de pessoas. Eu quero finalizar com uma citação do Steve Jobs, finalizar esse vídeo com a citação do Steve Jobs. Como eu falei de pessoas, tudo são pessoas. Grandes realizações nunca serão resultado do trabalho de uma única pessoa só. Elas são sempre concretizadas por uma equipe. Então você pode observar que todas as pessoas, todas as empresas, todas as organizações que impactam o mundo, que deixam o seu legado, tem a ver com pessoas e nunca uma só, tá bom? Muito obrigado, vamos para cima e foco no resultado.